Fala pessoal, vamos dar continuidade aí na resolução das questões de ética pública. E vamos lá, questão de número 21. Julgue o seguinte item a respeito da ética no serviço público. O uso do cargo ou função pública para obter favorecimento, desde que não haja prejuízo a outrem, não constitui afronta à ética e à moral no serviço público. Tá certo essa questão, galera? É óbvio que tá errada. Olha só. O uso de cargo ou função para obter favorecimento. Já está errado, né? Você não pode fazer isso. Aí ele tenta justificar. Desde que não haja prejuízo a outrem, não constitui afronta. Não, é claro que constitui afronta ética e moral no serviço público. Questão errada, tá, pessoal? Ó, das vedações do servidor público. É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem, tá? Aí complementando, eu coloquei aqui, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Perfeito? Por isso que estão errados. Está falando desde que não haja prejuízo para outro. Não, constitui afronta à ética moral. Questão errada. 22. A ausência injustificada, perceba que a ausência injustificada de um servidor público ao seu local de trabalho constitui fator de desmoralização do serviço público? Correto, pessoal. Ó, preste bastante atenção. Ausência injustificada. Se a ausência for justificada, não constitui fator de desmoralização. Só que já vi questões falando do tipo, toda ausência constitui fator de desmoralização? Tá errado, não é toda ausência. É aquela ausência injustificada, ok? Então essa questão tá aqui, ó, constitui fator de desmoralização do serviço público? Sim, a ausência injustificada constitui sim. O cara tá faltando simplesmente por desleixo dele, não tem nenhum motivo ali plausível para que ele venha estar faltando ao serviço. Então, a questão aí está correta. Aí eu até fiz essa explicação, mas eu vou direto aqui no que interessa. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Perceba que é toda ausência injustificada. Se cortasse essa parte aqui injustificada e falasse toda ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização, estaria errado, porque não é toda ausência, é toda ausência injustificada. Ficou claro, né? Questão 23. Julgue o item a seguir relativo ao regime dos servidores públicos federais e à ética no serviço público. Comissões de ética são obrigatórias para todos os órgãos da administração pública federal, direta, sendo facultativos para entidades da administração indireta. Errado, por algum motivo já ficou aqui, né? Mas não tem problema. Tanto na administração direta quanto na indireta, tem que ter as comissões, elas são obrigatórias. E vamos ver aqui o dispositivo que fala sobre isso. Ó. Todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou procedimento suscetível de quê? Censura. Lembrando que a única pena aplicável pela comissão de ética é a penalidade de censura, nenhuma outra, tá? Questão errada. 24. É dever do servidor público respeitar a hierarquia? Sim, até aqui ok. Respeito esse que veda. Vedar é proibir, né? Proibido é ele representar contra comprometimentos da estrutura do poder estatal. Errado, galera. Não é proibido. Se ele vê qualquer tipo de irregularidade, é dever dele, é dever do servidor, é seu dever, como futuro servidor, denunciar toda atitude contrária aos princípios, à ética e à moral, tá? Então, não aqui, respeito esse que veda
ele representar contra comprometimentos da estrutura do poder estatal? Errado. Ele deve, pelo contrário, denunciar. Ó, questão errada. Aí lembre-se que o servidor jamais deve deixar de lado o elemento ético, isso mesmo. Portanto, ele sim deve representar contra todo e qualquer comprometimento ético, mesmo que venha de seu chefe imediato ou da estrutura do poder estatal. Aí ficou claro, é um dever do servidor público, tá? Não é discricionariedade, ele não tem escolha, ele tem que denunciar. Se ele não fizer isso, ele vai estar sendo omisso. Ó, ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Aí ainda diz aqui, ó, resistir a todas as expressões superiores hierárquicos de contratantes, interessados e outros que visam obter quaisquer favores, benesses, vantagens indevidas em decorrência das ações imorais, ilegais, aéticas ou aéticas e denunciá-las. Perfeito? Questão errada e de novo. Questão de número 25. É dever do servidor público facilitar a fiscalização de serviço público cuja prestação esteja sob sua responsabilidade. Perfeito. Ele deve facilitar, não dificultar, ficar escondendo documento, coisas do tipo. Ele deve facilitar a fiscalização do serviço público cuja prestação esteja sob a sua responsabilidade. Questão correta, é um dever, né? Aqui, ó, são deveres fundamentais do servidor público facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, é claro. Questão correta. Percebo que as questões estão baseadas todas aí no decreto 171. É tranquilo. Deveres, vedações. Então, fica atento. Tem que ler, cara. Não tem jeito. E espero que você esteja acompanhando aí junto com a legislação. Perfeito? 25. Ok. Questão de número 26. A consciência moral deve nortear o comportamento do servidor público, que deve sempre apresentar conduta ética, ainda que receba ordem, olha, ele está recebendo ordem hierárquica superior que lhe imponha conduta imoral e antiética. E que a gente acabou de ler anteriormente. É dever do servidor público denunciar toda atitude antiética e imoral que venha do seu superior ou que se funda no poder estatal, beleza? E outra, deve resistir às pressões dos superiores, de contratantes, de terceiros, é dever do servidor público, beleza? Então essa questão tá correta, tá? Olha o que diz, ó. A consciência moral deve nortear o comportamento do servidor público, que deve sempre apresentar conduta ética, ok? Ainda que receba a ordem hierárquica superior que lhe impõe a conduta imoral. Beleza? Então, questão correta. Aqui, deixa eu ir direto aqui, ó. Porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura que se funda no poder estatal. E aqui o dispositivo que eu falei, resistir a todas as expressões de superiores, hierárquicos, de contratantes, de interessados e outros que visam obter quaisquer vantagens, benesses e etc. Questão correta. 27. Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à apuração de desvio ético previsto no decreto 171, não estão incluídos, tá? Incluídos, não come palavra não, que nem eu, tem que ficar atento, ler devagar, tá? Ó, não estão incluídos colaboradores terceirizados com brigadistas e vigilantes. Errado, galera. Eles, para fins de decreto comprometimento ético, também são considerados servidores e se enquadram aí dentro do decreto 171. Perfeito? Ó, terceirizados também estão enquadrados para fins de apuração de comprometimento ético. Veja aqui, ó. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Ó, perceba que ainda que sem retribuição financeira, pode vir uma questão dizendo desde que receba retribuição financeira, fica atento, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Questão aí errada, tá, pessoal? Porque aqui, ó, não estão incluídos, está dizendo que não estão incluídos. Na verdade, eles estão incluídos.
Questão errada. Eu esqueci de colocar aqui o gabarito, mas é errada, tá? 28. Acerca da ética no serviço público, cada item que segue apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Mauro, estudante de Direito, que cumpre estágio em um Tribunal Regional Eleitoral, foi flagrado pelo presidente do tribunal quando acessava sítios eletrônicos impróprios em um dos computadores do órgão. Nessa situação, não há que se falar em desobediência ao Código de Ética dos Servidores Públicos, uma vez que Mauro não é servidor público. Errado, galera. Lembrando que a gente acabou de dizer. Ó, aqui, ó. Mesmo ele sendo aqui, ó, estudante de direito, ou seja, cumpre estágio, ele é um estagiário, ele se enquadra para fins de comprometimento ético. Então, ele tá enquadrado no decreto 171, tá? Ó, lembrando, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato, porque estagiário é regido por um contrato, eu já fui estagiário, sei o que é isso, ou de qualquer ato jurídico que preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional, ainda que sem retribuição, e etc. Questão errada, tá? Ele vai sim responder aí por isso aí. Questão errada. 29. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada agente público, que é entendido como aquele, mais uma questão aí no caso aí de servidor público, né? Quem é considerado servidor público para fins de comprometimento ético? Cumpre estágio probatório, ocupa cargo estável, efetivo ou cargo em comissão na administração direta. Exerce atividade pública remunerada na administração direta e autarquias. Por força de lei ou por qualquer ato jurídico, preste serviço permanente, temporário, eventual, excepcional, ainda que sem retribuição financeira para a administração pública. Eis aqui o nosso gabarito, mas vamos ler as outras. Exercer atividade pública remunerada na administração pública, exceto nas empresas de economia mista, errado. Exercer atividade pública remunerada pelo erário na administração pública, errado. Porque, lembrando que isso aqui é uma questão de múltipla escolha, tá? Não é questão de certo e errado. Porque é mais completa essa aqui, tá? Se você falar assim, é considerado servidor público aquele que exerce atividade pública remunerada pelo erário na administração pública segundo o decreto 171, sim, estaria certo, tá? Uma questão de certo e errado. Por quê? Porque ele não estaria excluindo as outras partes, não estaria excluindo. Mas como isso aqui é de múltipla escolha, você vai procurar o quê? O que está mais completo, ok? Então, questão gabarito letra C. Ó, ainda que sem remuneração, é importante lembrar disso, tá? Fique atento. Questão de número 30. Eita, já foi aqui o gabarito sem querer, mas não tem importância não. Vamos lá. Ó, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Ok, isso aí mesmo. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Perfeito também. A 2. Então, a 1 e a 2 eu sei que já está certo. A B aqui está dizendo que a 3 tá, a B aqui está dizendo que a 3 está errada, a B já não é. A C não colocou a 1, também não é. E tá faltando aqui a letra D aqui, né? Não sei por que não foi. Mas enfim. A moralidade na administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal? Não se limita. Tá dizendo que se limita aqui, ó. Não se limita à distinção entre o bem e o mal, tá? Tá errado isso. Não devendo ser acrescida da ideia que o fim é sempre o bem comum. Pelo contrário, devendo ser acrescida da ideia que o fim é sempre o bem comum, tá? Esse não aqui tá deixando errado também. Ó, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Perfeito. Ó, a 1, a 2 e a 4 estão corretas até agora. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Pelo contrário, deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Embora como cidadão seja parte integrante da sociedade. Então, galera, quais estão certos? A 4, a 2 e a 1. Ver que se tem a 4, a 2 e a 1. O gabarito é a letra A mesmo.
Viu que a gente viu cada itemzinho. O erro da 3 está em limitar a moralidade e a distinção entre o bem e o mal, entre o honesto e o desonesto. Além disso, a conduta do servidor público deve ser sempre orientada para o bem comum, como eu já havia dito. Gabarito letra A. E a gente fica aqui. Essa foi a última questão desse bloco. Até o próximo bloco.